Vamos falar um pouquinho então sobre o tribunal de Cristo, vamos falar de alguns juízos também, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Eu começo então com a introdução. As considerações iniciais é aquelas normais que a gente tem visto toda semana. Aqui é a continuação da terceira parte do livro de Apocalipse, as coisas que hão de acontecer depois das coisas que são, que começa lá no capítulo 4 e vai até o capítulo 22, versículo 5. Vamos falar um pouquinho sobre recompensa. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Esse texto está lá em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Avançamos e falamos agora um pouquinho sobre a gratuidade da salvação. Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, então, é uma dádiva de Deus, recebida por meio da fé e pelo mérito exclusivo de Jesus. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que pela fé recebem Cristo como seu Salvador pessoal, são justificados diante de Deus e recebidos pela adoção de filhos. No tribunal de Cristo, não seremos julgados para condenação. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não que mereçamos, além da gratuidade da nossa salvação, pelo mérito exclusivo de Jesus. Deus, na sua infinita bondade, nos promete uma recompensa pelo nosso serviço, glorificando ainda mais a Deus, que é bom e prova que Ele nos ama. Então vejam algumas promessas aqui de recompensa, e aqui eu já coloco galardão. Quando nós falamos de galardão, a gente fala de recompensa, é um prêmio. Mateus 5:12. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ainda em Mateus capítulo 10, versículos 41 e 42. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa ou seu galardão. Efésios 6, versículos 7 e 8. Sirvam de boa vontade como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Spoiler novamente, Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras.
Esse texto aqui do bom samaritano, ele está lá em Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. O texto em si, eu não vou fazer a leitura. Ele é bem conhecido da membresia de qualquer igreja. É a parábola aqui do bom samaritano. E aqui a gente vai só passar a explicação dessa parábola. O galardão do bom samaritano. Sobre Jesus, ele é o bom samaritano e nós também devemos ser. O pecador é o homem que caiu nas mãos dos salteadores. A hospedaria, a estalagem, simboliza a igreja. Pagou 2 denários, ele capacitou a igreja para cuidar. Cuide deste homem, a igreja deve cuidar das ovelhas. Quando o samaritano voltar, pagará tudo o que demais gastastes. Jesus então recompensará a igreja quando voltar, que é o caso do galardão. Vamos para os tipos de julgamentos então. O julgamento da igreja, que na verdade são o julgamento das obras dos cristãos, que também é conhecido como Tribunal de Cristo. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Romanos 14, versículos 10 ao 12. Você, porém, porque julga o seu irmão, e você porque despreza o seu irmão. Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Bem à direita, um breve comentário também. Os tipos de julgamento que acontecem no plano escatológico ou pré-tribulacionista, na ordem cronológica histórica, ocorre instantes depois do arrebatamento da igreja. Depois, as bodas do Cordeiro e, na sequência, o retorno de Cristo, junto com a igreja, para inaugurar o reino milenial. Segundo tipo de julgamento, o julgamento das nações que estiverem vivas no segundo advento, será ali no Armagedon. A gente vai ver isso agora na outra semana, aqui mesmo dentro do capítulo 19. Mateus 25, do 31 ao 33, esse contexto aqui de Mateus, ele fala exatamente isso, o julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. E aí segue o contexto todo, vai até o versículo 46. O terceiro julgamento, esse é bem conhecido também, mas mesmo assim as pessoas não se importam muito com ele, é o julgamento dos ímpios, os mortos ímpios, que é o trono branco, após o milênio. Esse contexto aqui, a gente vai estudar ele lá em Apocalipse capítulo 20. Vamos dar um spoiler aqui, versículos 11 ao 15. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo.
Agora vejam outros julgamentos na Bíblia. Juízo do pecado deste mundo, que viria por meio da morte de Cristo. João 12, 31 e 32. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Vamos ao segundo julgamento, o auto-julgamento dos cristãos por toda a vida, para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Julgamento de Israel por seus muitos séculos de rebelião. O texto base, então, Ezequiel capítulo 20. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão. E sabereis que eu sou o Senhor. Julgamento dos anjos devido à rebelião contra Deus. 2 Pedro 2,4. Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E também Judas, versículos 6 e 7, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele dia, daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregues à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno.